a notícia em destaque, as falas do presidente da República cobrando o empresariado brasileiro para que invistam em cultura, dizendo que atualmente os empresários não teriam inteligência suficiente para entender a importância de se investir na cultura. O Cristiano Beraldo já está com a gente? Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Queria também pedir sua reflexão e análise sobre essas falas do presidente da República. Enfim, presumo que ele tenha convicção naquilo que ele disse, mas claro que nem sempre, quando você defende uma ideia e você faz isso de improviso, acaba sendo interpretado de outra forma, repercute de uma maneira torta, pelo menos na imprensa e nas redes sociais. Queria que você trouxesse sua análise sobre essa fala, por favor. Caniato, se fosse um discurso sobre economia, se fosse um discurso sobre alguma coisa complexa ou alguma coisa que até não seja complexa, mas que o presidente não domina, a gente poderia supor que houve uma gafe, houve um mal-entendido, se expressou mal, mas não é o caso da cultura. Boa noite a você, Caniato, boa noite ao Mota, ao Dávila, a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is, aonde a gente tem que brindar a nossa audiência com essa fala. O empresário brasileiro é burro. E olha só como o presidente tem razão nesse aspecto. O empresário realmente é burro. Porque o empresário brasileiro, sobretudo o pequeno e médio empresário, ele insiste em investir, ele insiste em dar emprego, ele insiste em pagar imposto, ele insiste em ter que lidar com um fiscal que bate à sua porta todos os dias para lhe encher a paciência, ele tomar tempo e complicar a sua vida. Ele insiste em querer desenvolver novas tecnologias para ser mais eficiente. Ele insiste em querer ajudar o Brasil, quando, na verdade, o Brasil hoje não quer ser ajudado. O Brasil hoje quer simplesmente que o empresariado complemente o orçamento da União naquilo que tange alimentar um sistema chamado de cultura, mas que, na verdade, é um sistema que suporta uma determinada ideologia. Há muito tempo se perdeu no Brasil o que é cultura de verdade. E aí eu vou usar um exemplo simples. Existem, por suposição, por exemplo, vamos dizer que existam 2 projetos para serem analisados por essas comissões fantásticas e maravilhosas que existem no Brasil todo. Qual deles vai receber incentivo governamental? Qual deles vai receber dinheiro do empresariado? Um desses projetos é um filme, um documentário sobre a força do agronegócio brasileiro, como o agronegócio se desenvolveu, se fortaleceu, e o homem do campo do Brasil se tornou um grande empresário da agricultura, da pecuária, e hoje ajuda e muito a levantar o PIB brasileiro. Então, um projeto é esse. Aí tem um outro projeto que trata, por exemplo, de um pai de família com filhos pequenos, uma esposa, referência na sociedade em que ele convive, mas que um dia ele desperta para um novo sentimento. Esse pai de família, esse exemplo para as pessoas à sua volta, ele descobre que ele é trans, e aí ele quer abandonar essa família, ele quer abandonar a esposa, e ele quer se transformar de sexo e viver um amor com, sei lá, um nível elevado de baixarias. Qual dos 2 projetos vocês acham que no Brasil de hoje vai receber a chancela dessas comissões que aprovam projetos para receber dinheiro público, incentivos fiscais? Olha, eu não tenho a menor dúvida, a chance de se fazer um documentário a sério sobre agronegócio brasileiro hoje é 0. Eu não vejo se falar disso, mas ouço muito se falar de projetos que defendem uma determinada ideologia, um determinado pensamento de comportamento que deturpa a imagem da família
e rouba a referência e os exemplos que as crianças precisam ter. Não faz muito tempo que aqui nesse mesmo Pingos nos Is falávamos sobre livro comprado para as crianças nas escolas brasileiras, que tratava sobre as maiores baixarias homossexuais. E registro aqui o meu mais absoluto respeito aos homossexuais, aos transgêneros e a todos aqueles que decidem levar a sua vida conforme o seu próprio desejo, o seu próprio interesse. Mas transformar este tipo de comportamento numa arma de militância não é cultura. É simplesmente um esforço para se desviar o foco do debate, enquanto lá longe, longe dos olhares do público, acontecem as maiores orgias com dinheiro público que esse país já viu e continua vendo. Então, não existe esse conceito de cultura como um instrumento de transformação, um instrumento de cultivar o orgulho nacional, um instrumento de divulgação de um país pelo mundo. Os projetos, chamados projetos culturais do Brasil hoje, acabam sendo, no final, instrumentos para dar emprego para a companheirada, para poder dar dinheiro, transferir o dinheiro público para o bolso dos amigos, aqueles que apoiam determinados candidatos nas campanhas. Então, Canhato, vocês me desculpem, mas o Brasil hoje abandonou a cultura e usa essa palavra simplesmente como um instrumento para beneficiar um determinado grupo político.